Eu sempre, desde o primeiro discurso aqui nessa tribuna, me dirigi ao governo Ayrton Garcia nesses termos, ao governo Ayrton Garcia. Primeiro, em respeito ao voto popular, porque foi ele que foi eleito e a gente tem que respeitar o voto popular que deu a ele mais 4 anos de mandato. E por entender sempre que não é uma questão pessoal, né? É uma questão sim de um governo, de um projeto político que está representado por uma pessoa, né, que foi eleita pelo prefeito, no caso, mas que é sim um projeto político de um governo que é, de qualquer forma, um conjunto. Contudo, ninguém é bobo. Ninguém aqui, ninguém nessa cidade mais é trouxa e compreende o que está acontecendo na nossa cidade. Todos sabem que, infelizmente, o prefeito Ayrton Garcia não governou, acho que nenhum dia nesse segundo mandato. Foram brigas e mais brigas e mais brigas que estão levando a cada dia a nossa cidade a um caos, a uma calamidade. E é a tal da harmonia entre os poderes que, na prática, não está acontecendo, porque as brigas, nós também não somos bobos, as brigas continuam a existir, e mais importante, o essencial de tudo, a harmonia dos poderes não chegou à população de São Carlos. Não chegou o que a população de São Carlos precisa, aos serviços que a gente oferece. Na educação, por exemplo, a gente continua sem professores nas salas de aula. Nós continuamos todos os dias dispensando crianças porque não tem professor. Kaique é um exemplo disso, mas 4 salas sem aula, Derige é outro exemplo disso, que não tem professor, não tem diretor da escola. O projeto Recreação ainda não começou. Os familiares do Vicente Rocha Kep estão reclamando que a recreação, que é tradicionalíssima naquela escola, ainda não começou por falta de professor. Né? Estão trocando cadeiras novas por cadeiras mais novas ainda, a gente não sabe por quê. E elas estão todas lá jogadas lá na Fazenda Hotel para deteriorar. Cadeiras que estavam sendo usadas e que estavam em bom estado nas escolas. Escolas essas que estão sendo pintadas, mas os problemas estruturais continuam. Então, os problemas, infelizmente, continuam. Na saúde, saiu um dado recente que me assustou muito, mas a gente já sabia. São Carlos tem o maior número de suicídio em 4 anos. Só até fevereiro foram 5 casos em São Carlos de suicídio. Leitos psiquiátricos não tem na nossa rede. E a CROSS não dá conta de atender essas pessoas. A DRS não faz nada para aumentar os leitos psiquiátricos na nossa região. E o governo do estado, idem. Tem pacientes psiquiátricos que estão amarradas na UPA, o que é uma violação dos direitos humanos. Né? Que estão lá sendo amarradas, agredindo inclusive os funcionários, se autoagredindo, porque ali não é lugar de ficar internado. Né? A assistência social continua com uma política apenas de cesta básica, sem nenhum atendimento integral às famílias que necessitam. Né? Só no último ano a gente perdeu 14 profissionais de assistência social, que eu acredito que é um dos maiores déficits de servidores públicos do município. A cidade continua abandonada, né? E está sendo dominada por escorpiões. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê infestações de escorpiões. Então, por respeito, inclusive, à pessoa do Ayrton Garcia, eu não vou mais me referir, a partir de hoje, nesses termos. A partir de hoje, eu vou me referir ao governo com o nome que ele deve. Governo Neto Ferraz. Ou vice-versa, porque às vezes isso inverte. Mas é ele, sim, hoje, né, os responsáveis pela nossa cidade. Então, o governo Neto Ferraz só fala de enchente na hora que acontecem as enchentes. Mas nós temos que trabalhar ao contrário.
de uma maneira permanente no combate às enchentes, porque logo elas acontecem novamente, como foi ontem. Desde o início do ano, desde a chuva do dia 28, fui visitar os locais atingidos pela enchente e fiz uma série de requerimentos sobre a situação da nossa cidade. E agora, com as provas em mãos, com os requerimentos, com a documentação, venho dizer as coisas inaceitáveis, inacreditáveis que acontecem em relação às enchentes. Primeiro requerimento, nós solicitamos os mapas de microdrenagem da nossa cidade. O que são isso? São os mapas das pequenas regiões que têm, né, as curvas de níveis, o direcionamento da água, o tamanho das manilhas. Então, para onde que a água caminha nas pequenas regiões? Isso é fundamental para a macro-região, né? Porque se a micro desemboca a água para um lado, né, a outra região vai para outro, e isso é fundamental para a gente conter as enchentes. E pasmem, eu pedi todos os mapas das microdrenagens de São Carlos. O que me foi entregue todos que a Secretaria de Obras tinha. 2. Só apenas de 2 regiões da cidade, da região da Francisco Posa, no Santa Felícia, que é 4, 5 ruas, e de uma parte muito pequena da cidade de Araci. Então, quer dizer, a gente não tem, a Prefeitura de São Carlos não tem mapas de microdrenagem? Espera um pouquinho, até ontem tinha, como não tem hoje? Foram contratados projetos e cadê esses mapas? Né? Não tem. Solicitamos também o relatório entregue ao governo Lula, enquanto na ocasião, né, da visita do presidente Lula a Araraquara. Se vocês se lembram, o governo Neto Ferraz esteve na ocasião e entregou um relatório para o presidente. E que a gente teve acesso. Foram 14 milhões gastos somente no dia 28 para sanar as questões do dia 28. 14 milhões da Secretaria de Serviços Públicos. 5 milhões e 700 só na recuperação do canal do Monjolinho. 2 milhões só na limpeza e desobstrução das vias públicas. 2 milhões. Nesse relatório ainda apresenta 12 milhões de gastos de privados, de pessoas que perderam bens e questões na enchente. Um total de 26 milhões que foram água abaixo num só dia na cidade de São Carlos. 26 milhões. Imagine o que é possível fazer com 26 milhões investidos da forma correta na nossa cidade. Fora os prejuízos ambientais. Foram 350 litros por segundo de esgoto in natura despejados nos nossos córregos. 350 litros por segundo, que devem estar até agora despejando. E aí eu perguntei em outro requerimento, o convênio com o governo do estado. Se vocês se lembram, o governo Neto Ferraz foi pedir ao governo do estado a mixaria de 680 mil. Vamos lembrar para quem gastou 14 milhões só no dia 28 em contratos emergenciais. Foi pedir 680 mil. Pois bem, eu olhei o processo e até o dia 13 de janeiro não haviam entregues todas as documentações para o governo do estado. Isso que no dia 13 o governo do estado solicitou a documentação complementar. Só no dia 2 de março que o governo entregou uma parte da documentação. Pelo processo, ainda não entregou toda a documentação. Então, só um pouco do dinheiro, um pouquinho do dinheiro que o governo do estado daria para São Carlos, pode ser que a gente perca. Mas isso não é problema, né, gente? Porque quem gastou 14 milhões só para consertar um dia, 680 mil é pouquinho, né? E eu não consigo entender, né, por que faz esses pedidos ao governo do estado, ao governo federal, se não tem projeto, se não tem planejamento, se não tem estrutura para receber esse recurso. E parece que gosta da situação de emergência.
Porque quando se decreta uma situação de emergência, se libera a dispensa da licitação, se libera os contratos emergenciais. Está liberado. E foram 14 milhões da secretaria e na semana passada nessa casa, né, aprovaram com o meu voto contrário, mais 6 milhões para as estradas rurais. Total de 20 milhões gastos do governo municipal, fonte 1, de maneira emergencial com dispensa de licitação. Então, a gente tem que apurar esses recursos, né? Precisamos permanentemente de uma política de enfrentamento às enchentes, não só piscinões, não só correr atrás do prejuízo, né? Para a gente poder prever, economizar os recursos financeiros tão importantes para a nossa cidade e, principalmente, para tranquilizar, né, os traumas que a cidade de São Carlos está tendo, todas as enchentes, com os feridos, com a morte de são carlenses, que a gente precisa evitar também com esse problema.